a influência de uma esposa crente. Esse estudo é um estudo do pastor Rômulo, e eu pedi permissão a ele, e eu estou então compartilhando com a nossa igreja, porque é de suma importância. Hoje, os dias de pandemia está forçando com que as pessoas fiquem mais tempo juntas. Para nós cristãos isso é algo maravilhoso, apesar que realmente falta a questão do trabalho para muitos, mas ainda assim o nosso inimigo Satanás tem usado dessas artimanhas para criar brigas e desavenças dentro dos lares, esposa, marido com a esposa. E hoje Pedro vai ensinar um pouco aqui, através da palavra de Deus, como uma mulher crente pode influenciar o seu esposo descrente. Mas também, igreja, trazemos para nós como podemos influenciar os descrentes. 1 Pedro, capítulo 3, versículos do 1 ao 6, diz assim: semelhantemente, vós mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres, sejam ganhos sem palavra. Versículo 2: considerando a vossa vida casta, em temor, o enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura dos vestidos. Versículo 4: mas o homem encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas aos seus próprios maridos. Versículo 6: como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe de Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo o bem e não temendo nenhum espanto. Um problema que tem permeado as igrejas desde o seu nascimento até a presente era, amados irmãos, é o caso da esposa descrente casada com um marido descrente ou infiel. Sempre acabou sendo um grande problema para ela e para o seu lar. Como uma esposa pode então influenciar o seu marido, salvo ou perdido, sem chegar ao extremo de ser ranzinza, de ser aquela pessoa crica aos ouvidos do seu próprio esposo ou da sua família? O apóstolo Pedro sugere aqui 3 instrumentos poderosos que a mulher então possui para influenciar o seu marido para o bem. Certamente, amados irmãos, o movimento feminista não iria concordar jamais com o apóstolo Pedro lendo essa passagem. Diria que ele é um machista, um legalista e um quadrado. A bem da verdade, as mulheres estão tendo mais doenças coronárias, depressão e desequilíbrios hormonais desde que começaram a seguir as ideias dos movimentos feministas. Mas hoje quem vai falar conosco é Deus, e temos que dar todo ouvido ao nosso Deus. Direitos iguais entre homens e mulheres não é invenção do movimento feminista, e sim do Novo Testamento. O problema do movimento feminista não é a apelação pelos direitos iguais, mas sim a rebeldia que existe por detrás desse movimento. Uma esposa jamais vai conseguir influenciar o seu marido buscando os seus próprios interesses, mas sim os interesses do marido. Calma lá, antes que atirem algo em mim, também o marido, não deve buscar os seus interesses, mas os interesses da mulher. É algo mútuo na realidade. Um tem que completar o outro, um tem que buscar o interesse do outro e não só de si mesmo. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 24 diz assim: ninguém busque o proveito próprio, antes cada um o que é de outrem. Ninguém busca o proveito próprio, antes cada um busque
né, o que é de outrem. Portanto, se uma pessoa deseja ser uma grande influência na vida do seu marido, ela deve seguir os conselhos da palavra de Deus, e não, né, do que dizem aí fora. Mas eu entendo, amadas irmãs, que não é fácil muitas vezes, principalmente para aquelas que têm um marido incrédulo, que não apoia a vida espiritual da sua esposa. E com isso a gente pode ver que é algo bem difícil, o testemunho silencioso. Obrigado. O testemunho silencioso que fala aqui no versículo 1 e 2. Alguém disse que é muito difícil para as mulheres, né, realmente ficar às vezes em silêncio em determinadas ocasiões. Tem machistas, infelizmente, que dizem que Deus criou Adão e um alto-falante, referindo-se então à mulher. Existem homens machistas, com certeza, que infelizmente inflamam mais a situação. Certa vez disse um machão: na Bíblia está provado que a mulher não entra no céu. Uma irmã ingênua e irada pergunta surpresa: onde está escrito isso na Bíblia? Que a mulher não entra no céu? Como isso? Me explique isso. Então, o engraçadinho e implicante, né, com o sexo feminino, ele responde dessa forma: está lá em Apocalipse, capítulo 8, versículo 1. Fez-se silêncio no céu, por cerca de meia hora. Ora, se houve silêncio por tanto tempo, é porque não haverá mulheres no céu. Lembrando que aqui é o pensamento, né, uma piada de mau gosto de um machista. Mas eu digo com toda certeza que haverá muitas e muitas mulheres no céu, porque a mulher é coroa de glória, e o céu é um lugar cheio de coroas. Amém, amadas irmãs? E não como esses homens infelizmente pensam da sua própria mulher. Mas o testemunho da mulher para com o marido precisa ser silencioso. Pedro lhe disse: pelo porte de suas mulheres, sejam ganhas sem palavras. Sejam ganhas sem palavras. Isso é muito interessante, como ganhar o marido incrédulo sem falar com ele, né? Coisas concernentes à salvação. Eu creio que não é para deixar de falar, mas ter sabedoria em que momento falar. Porém, aqui o que Pedro está destacando é o seu testemunho, fala muito mais alto do que as suas palavras, muitas vezes. E Pedro vai discorrer sobre isso, falando das mulheres, como elas deveriam se comportar naquele período. Olha, isso é verdade, não somente no lar, mas também na igreja, no trabalho, em todo lugar. A mulher, ela tem que ser sábia e buscar ser então, né, ser um bom testemunho para aqueles que pedem razão sobre a salvação, sobre Deus. Eu ouvi dizer que a pessoa que conversa muito dá bom dia até mesmo para os cavalos. A Bíblia ensina o mesmo princípio, mas com outras palavras. Provérbios capítulo 10, versículo 19 diz: na multidão de palavras não falta pecado, mas o que modera os seus lábios é sábio. Ou seja, no falar muito, muitas vezes a gente acaba tropeçando, caindo, pecando, soltando palavras torpes, não é? Palavras que não agradam ao Senhor. Porém, quando os lábios há uma moderação no falar, então ali há sabedoria. Ali há sabedoria. Com o testemunho silencioso, Pedro ensina duas verdades sobre a mulher que pode então influenciar o seu marido, incrédulo ou talvez infiel a Deus. Primeiro, o papel da mulher não é fácil. Não é fácil. Versículo 1 diz: semelhantemente,
lembre dessa palavrinha, semelhantemente. Se refere, semelhantemente, vós mulheres, sede sujeitas aos seus próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres, sejam ganhas sem palavra. Semelhantemente, aqui, amados irmãos, se refere então ao capítulo anterior, em que Pedro estava ensinando sobre a submissão, não é? Sobre a obediência aos seus senhores, né? No trabalho, em qualquer lugar. E o irmão Tiago, o pastor Tiago, trouxe esse estudo para nós, nos ensinando que nós devemos respeitar qualquer tipo de autoridade. É incrível, porque quando a gente imagina ali a cena, a vida que eles estavam vivendo, ali perto dos anos 60, estavam vivendo, muitos deles, com medo, e eles estavam caindo em grandes tentações, muitos estavam até mesmo pensando em deixar o cristianismo, por causa da pressão de Roma, do imperador, e também de outras religiões pagãs, que estava dizendo, olha, vocês não passam de uma seita, o que vocês vivem é uma heresia. Como aqui fala semelhantemente, então o capítulo 3 está se referindo aqui sobre o capítulo 2, e Pedro está dizendo isso agora para as mulheres. Imagine as mulheres casadas daquele tempo, amados irmãos, que todos estavam sofrendo por perseguições e tantas outras coisas, e ainda mais o homem sendo incrédulo. Muitas vezes o homem ainda adorando deuses pagãos, adorando ao imperador. Muitos homens ali casados com essas mulheres salvas estavam contra elas. Então aqui Pedro, quando ele fala sobre submissão, está falando dentro desse quadro, não é? Daquelas mulheres que estavam sofrendo naqueles dias, porque os seus maridos, eles serviam a outros deuses, eles serviam a Roma, eles concordavam com o imperador. Então ele fala, olha, sede submissas, ele começa a explicar o porquê de ser submissas naquele momento. É lógico que temos que trazer para os dias de hoje também. Então, semelhantemente, se refere ao capítulo anterior, em que a igreja teve que ser submissa ao Senhor Jesus. Não é fácil a esposa se submeter ao marido assim, como a igreja se submete também a Cristo. Se o marido tem uma esposa descrente, é mais fácil para levar ela e as crianças, os filhos, para a igreja. Mas quando a esposa é crente e o marido descrente, se torna muito mais difícil. E eu acredito nisso, até mesmo nos dias de hoje. Era assim na época de Pedro, e eu creio que é assim ainda nos dias de hoje. A mulher, ela tem um coração mais sensível. A mulher, quando ela se converte, ela realmente serve ao Senhor de todo o teu coração, só que com isso ela acaba sofrendo por ter o marido incrédulo. Agora, quando o marido se converte, por ele ser o cabeça do lar, a tendência é ele trazer a esposa incrédula e os filhos para a casa de Deus. E isso realmente acontece. O papel da mulher é o papel da submissão. Mas submissão não é escravidão e também nenhuma posição. Eu costumo dizer que submissão aqui, Deus está querendo deixar claro que a mulher ela tem que entender que o marido é o cabeça do lar e que ele é responsável por todos da casa, inclusive ela, e também ele é o mantenedor da casa e ele vai prestar contas a Deus sobre a vida espiritual da sua esposa e dos seus filhos. Então, quando a mulher entende que ele, sendo o cabeça do lar, entendendo que ele está à frente do seu lar e entendendo que a responsabilidade é dele com Deus sobre a vida espiritual da família, a tendência dela é descansar no Senhor e aceitar.
Senhor, obrigado porque o Senhor não colocou esse peso sobre a minha vida, mas o Senhor deixou na vida do meu marido. Porque aqui, esse trecho, Pedro nos ensina que a mulher é o vaso frágil, não é? E o homem, ele aguenta talvez mais a carga, principalmente emocional. Mas não é uma escravidão e nem uma posição, é uma atitude voluntária. Ser submisso é uma atitude voluntária. Ela está desejando fazer isso para ganhar o seu marido e para que haja paz dentro do seu lar, né? O papel da mulher é o papel da submissão, mas isso é algo voluntário. Amados irmãos, eu sou crente, salvo em Cristo Jesus, há 26 anos. E nunca eu fui obrigado a ser submisso a Jesus. Por quê? Porque a submissão é algo voluntário. Eu tenho esse desejo de ser submisso ao meu Deus, ao meu Senhor. A minha submissão a Ele, então, é voluntária. Assim também a mulher sábia se submete ao seu marido. A submissão voluntária, isso deixa claro que nós não somos marionetes, não somos bonecos. Deus não controla a nossa vida sem a gente querer o que Ele deseja que queiramos, ok? Então, por isso que é voluntário. Por isso Pedro disse, semelhantemente, ou seja, da mesma forma que o filho, o pai, né, o empregado, o escravo, tem que ser obediente, tem que ser submisso aos seus superiores, mulheres, façam o mesmo dentro do seu próprio lar. Lembrando ali, então, o quadro que elas estavam vivendo. Eram homens que estavam adorando deus pagãos, eram homens que estavam ainda adorando, né, Roma e tudo mais. Semelhantemente. Provérbios capítulo 14, versículo 1 diz, toda mulher sábia edifica a sua casa. Toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derruba com as suas próprias mãos. Senhor, me dê sabedoria, essa deve ser a nossa oração, me dê sabedoria dentro do meu lar. É muito difícil ser submissa a um marido descrente, pior ainda, um marido que se diz crente, mas não vive como crente. Como eu disse, geralmente as mulheres têm um coração mais voltado, querendo fazer a vontade de Deus, e quando alguns homens se convertem, muitos deles demoram para crescer espiritualmente, e isso é bem difícil para essas mulheres, para essas esposas. Na realidade, eu tenho dó dos maridos que maltratam as suas esposas, porque Deus é o protetor dos fracos e dos oprimidos, e Deus um dia acaba pesando a mão. O papel da mulher não é fácil, mas Pedro nos ensina, em segundo lugar, que o testemunho é a sua única arma. O seu testemunho é a única maneira de alcançar o teu esposo. Versículo 1, pelo porte de suas mulheres, sejam ganhos sem palavras. É a única arma e a mulher não precisa de outra. O testemunho dela não é por causa do marido, o testemunho é por causa de Deus, ela está fazendo isso por Deus. O verso 2 diz, considerando a vossa vida casta em amor, esse temor não é do marido, mas de Deus. O verso 5 deixa isso bem claro, porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas aos seus próprios maridos. Vamos ver uma frase dentro desse versículo, olha, porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus,
e estavam sujeitas aos seus próprios maridos. A única razão por que a mulher se submete ao marido é por causa de Deus, é para querer fazer a vontade de Deus. Uma senhora estava constantemente sendo ameaçada por seu marido a respeito do divórcio. As ameaças estavam causando medo e angústia para o coração daquela pobre esposa. Alguém disse para ela: não deixe as ameaças de seu marido perturbarem a sua paz. Se ele te abandonar, ele será o único perdedor. Apenas espere no Senhor e faça a vontade do Senhor. Amados irmãos, o divórcio não é a vontade de Deus. Isso é com toda certeza que eu digo. O divórcio foi criado por causa da dureza do coração do homem, e Deus permitiu, para que Moisés então lavrasse a carta de divórcio. Mas o divórcio nunca foi o desejo de Deus. Porém, a mulher tem que descansar no Senhor, buscar o Senhor e viver fazendo a vontade de Deus. Sara não foi submissa a Abraão porque ele merecia, mas porque ela esperava em Deus. Submissão da mulher é como a nossa salvação. Ninguém merece, mas pela graça nós a recebemos. Não é? Nós a recebemos. Além do testemunho silencioso, Pedro também sugere vestimentas simples. Versículos 3 e 4. Falar de vestimenta, muitas vezes na igreja, acaba sendo um dilema, acaba sendo algo difícil para conversar. Mas não sou eu quem falo, amadas irmãs, irmãos, aqui é a palavra de Deus dizendo como proceder nas vestimentas, mas atrás disso tem um porquê. E eu peço que você preste atenção no porquê disso. Versículos 3 e 4 diz: o enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura dos vestidos. Mulheres gastam milhões de reais todos os anos com cosméticos, salão de beleza, roupas, sapatos, joias e várias horas em frente de um espelho, tentando aumentar então a sua beleza física. Amadas irmãs, nada de errado de se cuidar, e deve se cuidar para o teu esposo. Nada errado em cuidar do cabelo, cuidar do rosto, da pele, não há erro nisso. Mas o que aconteceria se as mulheres crentes gastassem pelo menos 10% desse tempo tentando melhorar a beleza interior? A beleza interior. É aqui que Pedro foca, é aqui que Deus foca, a beleza interior. Um rosto bonito pode até capturar a atenção de um homem, mas somente a beleza espiritual pode mantê-la. Preste atenção nessa frase. Um rosto bonito pode capturar a atenção de um homem, mas somente a beleza espiritual pode mantê-la. Quando eu busquei olhar na vida das moças que estavam ao meu redor, quando eu era solteiro, eu busquei olhar o lado interior, o que ela tinha no coração, e eu pude ver isso na minha esposa. Minha esposa, sim, bonita, linda aos meus olhos, mas ainda assim, o que me chamou a atenção foi o coração dela para com Deus, foi o coração dela querendo servir um Deus. Eu buscava em primeiro lugar uma serva, como ela também disse que buscava um servo. Provérbios 31, 30 diz assim: enganosa é a beleza e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. Louvada. Pedro não diz que a beleza exterior não é importante. Sim, é importante, com certeza, mas não mais importante do que a beleza interior. Ele usava a palavra vestimenta para explicar isso. A vestimenta exterior, versículo 3. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura dos vestidos. Não se esqueça, amados irmãos, amadas irmãs, que Pedro
era um homem casado, ele sabia o que estava falando, né? Ele conhecia muito bem o que era enfeite de uma mulher, cabelos, bijuterias, vestidos. Pedro disse: o enfeite delas não seja o exterior. É lógico que elas viviam isso naquela época muito difícil, não é? Principalmente as cristãs que estavam sendo perseguidas por todos, inclusivamente pelo teu esposo. Ela tinha que se cuidar para ele, ela tinha que ser feminina, bonita, mas Pedro lhe chama a atenção através do Espírito Santo, dizendo que para ganhar ele era o exterior, porque do que adianta uma mulher linda exteriormente, mas com um coração horrível, um coração rinchoso, um coração terrível? Não, principalmente longe de Deus. Em outras palavras, a beleza física não mantém um casamento. Fato, não mantém um casamento. Durante a lua de mel, os casais descobrem muitas coisas interessantes. Descobre que um ronca mais do que o outro, ou que ambos roncam igual um trator. Ambos têm bafo, alguns têm bafo de cebola, outros um bafo estranho ao acordar. Descobrem que um dos cônjuges acaba ocupando mais espaço na cama do que o outro, fazendo com que o outro muitas vezes caia da cama. A esposa demora, às vezes, minutos até horas dentro de um banho, e o esposo, o maridão, acaba deixando roupas para tudo quanto é lugar do quarto, roupas sujas. Isso é o casamento. Só que no namoro ninguém vê isso, não é? Então aqui a gente entende que o casamento não é a beleza exterior, não é isso que vai manter um casamento, é algo real. Nós envelhecemos, não é? Aquele muque que eu tinha, ele vai ficar flácido, vai cair. O meu rosto não vai ser aquele rosto de 20 anos bonito, aquele meu cabelo preto, não é? Eu segurando as mãos dela no casamento, contemplando a beleza dela. O casal envelhece, vem as rugas, o cabelo branco, as cãs aparecem. E eu louvo a Deus por isso. Isso mostra que estamos juntos, que estamos unidos, não por causa da aparência, mas por causa do amor. Isso é importante, isso é casamento. Agora você sabe então o porquê que a beleza exterior não tem o seu valor dentro do casamento. Não tem. Vestimenta interior, versículo 4. Mas o homem encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Enquanto muitas mulheres estão então preocupadas com cabelos, joias e roupas, Pedro aqui ele diz que a mulher precisa de um espírito manso, quieto e precioso diante de Deus, que é precioso diante de Deus. Uma mulher assim é uma mulher santa e submissa ao seu marido. Quando nós falamos a palavra submissa, parece algo, machista, mas lembra o que é submissão? É desejar fazer a vontade de Deus para agradar o esposo e manter a paz, a união dentro do lar. Lembrando que submissão não é uma escravidão, é sim descansar que Ele é o cabeça do lar e você tem que respeitar essa posição colocada por Deus na vida da sua família. O verso 5 diz: porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres, que esperavam em Deus e estavam sujeitas aos seus próprios maridos. Sabe o que nós aprendemos com isso, amados irmãos, amadas irmãs? Que uma mulher, para ser submissa, precisa ser cheia do Espírito Santo. Amém? Ser cheia do Espírito Santo. Está na plena vontade de Deus. Muitas mulheres dizem: mas pastor, o senhor diz isso porque não conhece o meu marido, não sabe como ele é, não sabe como ele é porco, nojento, como ele é difícil muitas vezes, não é? Como ele me critica quando eu vou para a igreja. Amada irmã, nós devemos entender que a palavra de Deus está recheada
de exemplos de mulheres que foram submissas aos seus maridos, e muitas vezes os maridos foram cruéis, difíceis. Abigail era a esposa de Nabal, o carmelita, um homem mal educado, rústico, um verdadeiro contraste do marido. Ele recusou ajudar os homens de Davi, pondo em perigo a vida de toda a sua família. Quando Abigail ficou sabendo disso, então ela levou presentes para Davi e intercedeu pela vida do seu marido e pela vida da sua família. Impressionado com a humildade daquela mulher, Davi bendisse a Deus e prometeu não matar, então, o marido dela. Quando Abigail retornou para o lar, voltou para casa, ela relatou tudo isso ao seu esposo e disse o que Davi estava para fazer. Quando ele ouviu isso, ele literalmente morreu de medo. A Bíblia diz: e sucedeu, pois, que pela manhã, estando Nabal já livre do vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas coisas, e se amorteceu o seu coração, e ficou ele como pedra. E aconteceu que, passados quase 10 dias, feriu o Senhor a Nabal, e esse morreu. 1 Samuel, capítulo 25, versículos 36 e 37. Ela foi submissa ao marido. Ela, ainda assim, pensou além, pensou na sua própria família. E então ela clama para Davi, e Davi vê o coração humilde daquela mulher e resolve então não fazer nada a ele. Mas Deus aqui pesou a mão, tirando a vida daquele homem. Abigail tinha um espírito manso, quieto e precioso diante de Deus. E você pode ter também. Nós precisamos ter um coração assim, todos nós, independente, não é apenas as mulheres. Pedro sugere um testemunho silencioso, uma vestimenta simples, e em terceiro e último lugar, uma vida santa. Uma vida santa. Versículos 5 e 6 diz assim: porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus, e estavam sujeitas aos seus próprios maridos. Mulheres santas significa mulheres nada mais, nada menos do que separadas. Mulheres santas, separadas desse mundo, não é? Mulher santa é diferente da vizinha, é diferente das atrizes de televisão, é diferente dos seus parentes, ela é diferente, ela é separada para Deus. Ela paga o preço dessa diferença para a glória e honra de Deus. 2 fatos fizeram de Sara, esposa de Abraão, uma mulher santa. Sabe quais? Obediência e respeito ao seu marido. Obediência e respeito ao seu marido. Obediência é entender que ele foi colocado nesse cargo de cabeça do lar. É ele quem manda no lar, é ele que dá as diretrizes no lar. E respeito, entendendo que quem o colocou naquela posição foi Deus. Verso 6: como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe de Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo o bem e não temendo nenhum espanto. Obedecia a Abraão mesmo quando ele não merecia. Lembra da história de Abraão, não é? Dormindo com Agar, tendo um filho com ela, Samuel, e tudo o que aconteceu. Ainda assim, ela respeitava o seu marido, respeitava a posição de liderança, Senhor, mesmo quando ele, não merecia tal posição. Senhor aqui, entendendo então que ele é o cabeça do lar. Não que hoje em dia precisamos chamar, as irmãs precisam chamar o teu marido de Senhor. Isso soa até estranho, mas Pedro está dizendo que ela respeitava, quando ele fala aqui, que ela então tratava ele como Senhor, respeitava o seu marido. Eu posso ver as mulheres, amadas irmãs, as caldeias, zombando
satirizando, né? E criticando a submissão de Sara a Abraão. Mas a Bíblia diz que ela não temeu nenhum espanto. O que isso quer dizer? Ela não se importou com a opinião popular do que as pessoas iriam falar, ela não se importou com a opinião do movimento feminista, ela tinha caráter próprio, ela tinha coragem para agradar a Deus e não aos homens. Quantos se lembram do casal Jane e Erondi? Certa vez eles foram então no programa da Hebe Camargo. Naquele dia, a Hebe perguntou como era o relacionamento do casal. Jane respondeu que ela obedecia ao seu marido e ela respeitava, porque ele era o cabeça do lar. Naquela hora, o auditório, que era composto só por mulheres, começou a vaiar Jane. Vaiaram muito ela e a zombar dela. Seu marido, naquele momento, abraçou a Jane e desde aquele dia eles saíram de cena. Incrível. Não sabemos da vida daquele casal, se eram crentes ou não, mas ela respeitava o marido por ele ser o cabeça do lar. Apesar da plateia feminina, da apresentadora feminista, Jane não temeu espanto algum, e ela honrou seu marido apesar de tudo e perante todos. Muitas mulheres têm vergonha dos seus maridos, mas Sara não tinha vergonha de Abraão, Abigail não teve vergonha de Nabal, antes tentou salvar a vida de seu esposo e também da sua família. Amadas irmãs, entendam que você pode ganhar o seu marido se ele é incrédulo ou se ele é infiel, através do seu bom testemunho, através de um coração, de um espírito manso, de um espírito quieto. Quieto aqui, eu penso na oração, um coração que está em silêncio, orando a Deus, clamando a Deus, para que mude o coração do seu esposo. E a minha oração como pastor tem sido isso, para que as irmãs que têm os maridos incrédulos e também os maridos infiéis a Deus, que ganhe eles com o seu testemunho, porque o melhor testemunho é dentro do nosso lar. Houve um momento que Cristo, ao tirar o demônio de um jovem, aquele jovem queria segui-lo, e a ordem de Jesus foi: volte para o teu lar, porque Jesus sabia que ninguém melhor do que os da própria casa dele poderia ver a transformação que Deus fez na vida dele. Então aquele jovem volta para a sua cidade e para o seu lar e prega, né, o evangelho, prega Cristo ali. Para fechar aqui, vamos ler Tito capítulo 2, versículo 3 a 5. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu servir, como convém às santas, não caluniadoras, não dada a muito vinho, mestras do bem, para que ensine as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos e amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casas, sujeitas aos seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Qual o propósito de tudo isso? A fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. A mensagem de hoje à noite não é apenas para as mulheres, é para todos nós. Precisamos ter esse coração submisso ao nosso Deus e também ao nosso próximo. O pastor Tiago pregou sobre isso, para sermos obedientes a qualquer tipo de lei. Não é diferente para nós. Precisamos dar bom testemunho, precisamos ser o sal da terra, precisamos ser a luz no meio das trevas. Amém? Maranata, ora vem, Senhor Jesus.